Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Nós temos estudado a série Esperança Viva, essa série que está baseada nas cartas do apóstolo Pedro. E inicialmente nós temos estudado a primeira carta de Pedro. Espero que a palavra de Deus fortaleça o seu coração nesta hora. Mas antes de nós iniciarmos o estudo bíblico, antes de nós lermos o texto, eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco aos domingos da série Família em Foco. Todo domingo às 9 horas da manhã, às 17 e às 19h30, nós temos esse encontro aqui no Templo da Sexta Igreja. Nós estamos na reta final da nossa série. Nós temos agora os 3 últimos episódios, os 3 últimos encontros dessa série e queremos convidar você para participar conosco todo domingo às 9 horas da manhã, às 17 e às 19h30. Se Deus permitir, agora em agosto, nós vamos iniciar a nova série de mensagens. Então venha e participe conosco. Tenho certeza que vai ser um tempo abençoador na sua vida. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Se você está sem a sua Bíblia, não se preocupe que o texto bíblico vai aparecer aí para você no seu vídeo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25, nos diz assim: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Queridos, aqui no primeiro capítulo dessa primeira carta de Pedro, nós vemos aqui nos versos 1 e 2 a saudação que Pedro faz. Normalmente toda carta, tanto de Pedro, de João, quanto de Paulo, começa com a saudação, né? Uma palavra de abertura. E Pedro faz isso nos primeiros versículos desta primeira carta. E depois dos versos 3 a 25, Pedro fala a respeito da identidade do povo de Deus. É sobre essa identidade que marca a vida do povo de Deus que nós temos conversado nesses nossos últimos encontros, nos nossos últimos estudos. E Pedro fala a respeito dessa preciosa salvação, os versículos 3 a 12. Pedro vai falar da importante salvação que nós recebemos de Jesus Cristo. E ele vai falar também sobre uma nova forma de vida que aqueles que foram salvos agora devem praticar. Então, um salvo, um eleito, um escolhido por Deus, ele não pode viver de qualquer jeito. Ele precisa viver nesse novo padrão, nessa nova vida. E Pedro vai falar para nós a respeito dessa nova vida dos versos 13 a 25 do primeiro capítulo da primeira carta. E no verso 18, Pedro nos disse: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro aqui no verso 18, ele nos ensina que nós somos resgatados dessa cultura pecaminosa, do mundo perverso. Nós somos resgatados do poder do pecado, esse poder que estava contra a nossa vida, esse poder que nos paralisava, que nos escravizava. Agora nós somos salvos, nós somos libertos do poder desse pecado. E Deus nos salvou dos costumes desse mundo, dos prazeres desse mundo. Essa foi a ação de Deus na nossa vida ao nos salvar. E no verso 19, Pedro continua: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo.
o sangue do Cordeiro de Deus. Se não fosse o sangue de Jesus na nossa vida, nós não seríamos salvos, nós não estaríamos livres do poder do pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos salvar. Nós não fomos salvos pela religião, não fomos salvos pela instituição, não fomos salvos por um líder qualquer, nós somos salvos por Jesus. Foi Jesus quem nos salvou. Foi Jesus quem morreu na cruz por nós. E o sangue de Jesus, então, é suficiente para nos salvar e nos purificar de toda injustiça. Certa vez, John Wesley, um dos grandes pastores avivalistas que esse mundo já teve, ele disse que teve um sonho e ele sonhou que chegou no céu e ele perguntou onde estão os metodistas, os presbiterianos, os batistas. E ele ouviu a seguinte voz: aqui nós só temos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E de fato, não é a instituição, não é a denominação, não é a religião que nos salva, é Jesus Cristo, o nosso bom pastor, o nosso Salvador. E no verso 20, Pedro continua: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Cristo veio ao mundo como cordeiro substituto por amor de nós, por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja. Jesus veio a esse mundo não porque foi constrangido, não porque foi obrigado. Ele veio por livre e espontânea vontade. Ele mesmo se entregou. E ao se entregar, ele fez tudo isso por amor a cada um de nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele de graça todas as coisas? O Pai, o Deus Criador, entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, por amor à sua igreja, por amor ao povo que ele mesmo escolheu. No verso 21, Pedro continua que por meio dele tendes em fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, que de sorte a vossa fé e esperança estejam em Deus. A obra vitoriosa de Cristo nos dá confiança para colocarmos a nossa fé em Deus, com total e segura confiança. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós, a sua obra vitoriosa na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, nos dá confiança para colocarmos a nossa fé em Deus. E à medida que colocamos a nossa fé em Deus, nós entendemos que essa fé ela é totalmente segura. Nós confiamos no Senhor, porque Cristo Jesus, ele foi vitorioso, a sua obra se estabeleceu, ele cumpriu a obra, ele cumpriu o seu papel, ele nos salvou. Por sua morte, Jesus nos emancipou do pecado e da morte, porém, por ressurreição, nos deu uma vida que é tão gloriosa e indestrutível como a sua própria vida. E essa afirmação consola o nosso coração. Saber que a obra de Jesus na cruz nos emancipou do pecado e da morte. A morte não tem mais domínio sobre a nossa vida. A ressurreição de Jesus Cristo nos deu a vida. Uma vida que é tão gloriosa, indestrutível como a sua própria vida. E é por isso que a vida cristã, ela tem os seus alicerces durante o tempo da peregrinação. A vida cristã precisa ser marcada pelo preparo da mente. Nós precisamos preparar a nossa mente. Precisamos viver em santidade. Precisamos ter temor a Deus. Esses são os princípios que devem marcar a nossa vida. A sua caminhada com Deus precisa ser marcada pelo preparo da mente, pela santidade, a santificação e pelo temor a Deus. Nós temos uma nova forma de viver. Aqueles que foram salvos têm uma nova vida, têm uma nova identidade. E quais são esses aspectos da ética cristã? Quais são essas marcas da caminhada cristã? É a esperança, é a santificação, é o temor a Deus e o amor ao próximo.
É por isso que no verso 22 Pedro continua: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos fraternalmente, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora Pedro vai falar aqui sobre um outro aspecto da ética cristã, que é o amor ao próximo. Isso não pode faltar na nossa vida com Deus. Isso não pode faltar na nossa caminhada cristã. Devemos amar uns aos outros. E esse amor não pode ser fingido, tem que ser um amor verdadeiro. Tem que ser um amor fraternal. Nós devemos amar de coração. Nós devemos amar uns aos outros ardentemente. Isso significa que deve ser um amor de todo o coração, deve ser um amor espontâneo, verdadeiro, sem fingimento algum. Amai-vos fraternalmente, um amor não fingido e um amor ardente. Nós devemos nos esforçar para que amemos uns aos outros. Essas são as marcas na nossa vida, na nossa caminhada cristã. A esperança em Deus, a santificação em Deus, o temor a Deus e o amor ao próximo. Esses são os aspectos que marcam a caminhada cristã. Se você é um discípulo de Jesus, essas verdades precisam fazer parte da sua vida, precisam fazer parte da sua caminhada com o Senhor. E no verso 23, Pedro continua: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós somos regenerados pela palavra de Deus. O que significa essa regeneração? Nós somos transformados de dentro para fora. Algo transformou a nossa vida e foi o poder do Espírito Santo de Deus. A regeneração é uma ação na vida de um eleito, de um escolhido, de um predestinado, de alguém que foi justificado por Jesus Cristo. E essa regeneração marca a vida do discípulo, marca a vida do cristão. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Nós somos regenerados ao ouvir a palavra de Deus. A regeneração começa pela pregação da palavra. À medida que a palavra de Deus é pregada, o nosso coração é transformado, o nosso coração é convertido. Você foi regenerado porque um dia você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a voz de Deus. E essa voz transformou você de dentro para fora e fez essa obra completa na sua vida. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Essa palavra que permanece para sempre. Glória a Deus porque fomos regenerados. Glória a Deus porque fomos alcançados pelo Evangelho da Graça. Glória a Deus que nós somos evangelizados pelas boas novas de Jesus. Essas boas novas que transformam a vida do homem pecador. Essas boas novas que tiram o homem do mundo, do caos, da perdição e o leva para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Que a palavra de Deus continue fazendo diferença na sua vida, na sua casa. Que a palavra de Deus continue sendo viva no seu coração, no meu coração. E que a igreja de Cristo continue ouvindo da palavra de Deus e sendo transformada por ela. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana nós retornaremos com mais um estudo da série Esperança Viva. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo que passamos juntos estudando as Sagradas Escrituras. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra que é viva, poderosa, que transforma a nossa vida. Obrigado porque um dia nós somos regenerados, transformados por essa viva semente, a Tua palavra. Essa semente que não morre, indestrutível. Essa semente que permanece para sempre. E nós queremos Te agradecer por essa transformação que o Senhor fez em nós. Continue, ó Deus, a nos transformar por intermédio da Tua palavra. Continue, ó Deus, a moldar a nossa vida e que sejamos, ó Deus, a cada momento parecidos com o Senhor. É que nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe sua vida. Que a palavra de Deus continue sempre viva sobre o seu coração e que você seja em todo momento um homem ou uma mulher que faça sempre Jesus conhecido. Deus abençoe a todos e até logo.